Meus irmãos, olha, esses dias tem sido de muito trabalho, a gente fazendo muitas reuniões, mas de muita alegria. Vimos Deus fazer coisas espantosas, curando, libertando. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E essa semana nós estamos estudando que quando Deus chama alguém para fazer a sua obra, Ele promete ser com essa pessoa, guardar essa pessoa, protegê-la e também usá-la, para que ela possa ser uma bênção para a humanidade. Nós temos que aprender com Jesus a fazer a obra dele e aprender também com as pessoas que no passado foram chamadas por Deus. Moisés nasceu numa época em que o faraó estava com medo dos hebreus, porque as mulheres hebreias estavam tendo muitos filhos e eles podiam crescer em número e tomar o governo para eles. Aí o faraó emitiu um decreto que toda criança hebreia que nascesse do sexo masculino deveria ser morta na hora do nascimento. Tem gente mal nesse mundo aí, pessoal. Fazer uma coisa dessa com uma criancinha inocente, torcia o pescoço da criancinha e acabava tudo. Mas os pais de Moisés queriam o menino porque sentia que ele ia ser uma bênção. Quando a pessoa sente no coração algo de Deus, Deus cria os meios, não tinha jeito. Mas, por acaso, as parteiras que a atenderiam, as duas, elas eram pessoas assim, sensíveis a uma boa conversa. E eles foram conversar com ela. Está chegando o dia do parto. Se for menina, pode ficar viva, mas se for menino, vai ter que matar. Mas se for menino, não mate não. Esse tem um propósito, ele vai ser uma bênção para a humanidade. E elas se convenceram a não matar a criança. Olha que perigo. Elas poderiam ser justiçadas, mortas, porque desobedeceram o rei. Os pais, toda a família também, o pai e a mãe ser morto. Tinha um irmão, Moisés tinha um irmão, que era mais velho, e tinha uma irmã. Seriam 3 só ali. Mas correram o risco e foram guardando o menino, mas teve um tempo que não dá mais para guardar. Ele fica engraçadinho, começa a dar os gritinhos, e agora o que vão fazer? Ora a Deus. E oraram e Deus disse, faça assim um cesto, passa betume nele para ficar que não possa entrar água, e põe ele lá e tal, onde a filha do faraó vai se banhar. E ficou aquele coração batendo, porque criança egípcia é uma coisa e criança judia era outra. Aí quando a filha estava lá se banhando com as suas moças lá, ela ouviu um barulho, lá no rio Nilo. Ela ouviu um barulho e foram ver, era de um menino, mas que coisa linda e tal. E a irmã dele, que era uma menina ainda, a Miriam, também chamada de Maria, ficou na espreita lá. Quando viu que agradou, chegou, o que houve aí? Achamos essa criança, nossa, que criancinha bonitinha. Eu vou adotar como meu filho. E a senhora vai cuidar? Não sei, você que é hebreia aí, você conhece alguém? Olha, eu conheço uma que só deixar, vai cuidar, como fosse a senhora, assim, como se fosse filho dela, era a própria mãe. Aí ainda foi ser empregada da filha de faraó para cuidar do filho, entregou o filho. E um dia ela falou para Moisés que ele não era daquele pessoal. Aí Moisés saiu, ele é egípcio, ele foi preparado para ser um sucessor de faraó, filho da filha de faraó, e com todas as artes marciais e tudo. Aí tinha um egípcio abusando de um hebreu. O Moisés foi para tentar desapatar, o egípcio pulou em cima dele com um murro, ele matou o egípcio. Aí fugiu, para não ser pego. Passou 40 anos fugindo, e Deus encontrou aquela história da ave que pegava fogo e não consumia, é verdade. Veja o que aconteceu aqui. Quando e o Senhor vendo que se virava, Êxodo 3, versículo 3. Ele viu ali que estava pegando fogo, e era o anjo do Senhor que estava ali, hein? O anjo de Deus é fogo consumidor, mas não consome natureza e nem consome o ser humano. Ele consome o poder maligno, as coisas erradas. E aí diz assim no versículo 4, e vendo o Senhor que se virava para lá,
a ver, ele falou assim, eu vou virar para lá, eu vou ver isso. Bradou Deus do meio da sarça, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Quando o pai e a mãe tomaram a decisão de correr o risco, eles tiveram Deus do lado dele. Enquanto a pessoa não toma a decisão de ser do Senhor, Deus está mostrando a ela que Ele quer ajudá-la e tal. Mas a hora que ela toma aquela decisão, ela prova que realmente precisa de Deus e toma a decisão, ela pode ter certeza que Deus vai protegê-la em tudo. Aí diz aqui a palavra do Senhor, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, a Deus conversando com ele, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Então, muitos anos passaram lá escravos, mas estavam acostumados. Aí agora que resolveram, rapaz, nós temos promessa. Nós somos de Abraão, de Isaque e Jacó. Vamos clamar a Deus. Aí Deus ouviu. Enquanto a gente não abre o coração e não clama, Deus não pode ouvir. Porque parece que Ele está procurando a gente, que a gente tem uma coisa boa para dar para Ele. Não, Ele tem muita coisa boa para dar para nós. Ele não precisa de nada. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, e ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Quando a gente começa a orar, irmãos, por alguma coisa, pedir a Deus ajuda, ajuda virá. Se você tem dúvida ainda que Jesus é de fato o Salvador, e que Ele vai colocar você numa posição muito melhor que você tem até hoje, vai acabar com seus problemas, vai conversando com Ele. Deus, eu preciso de prova, eu preciso de prova. Deus vai lhe dar as provas. E de repente você vai então tomar a sua decisão. Ele não falha, porque no mundo fazem a cabeça a gente de tudo quanto é jeito. E a gente não prestando atenção, não vai usufruir disso. Aí o Senhor Deus vem agora, versículo 10, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Ele sabia que era o Faraó, que não era uma pessoa boba, do poder que ele tinha, e ele ia lá agora falar, não, era muito para ele, principalmente ele um fugitivo. Talvez a lei deles prescrevesse também. Na nossa lei, com 20 anos de homicídio, prescreve, não pode mais culpar a pessoa, mas menos disso ela vai ser presa e vai a júri. Então não sei como é que era lá. E só que aí ele se assustou e disse Deus, certamente irei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei quando veres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Moisés tentou regatear, irmãos. E sabe o que Deus falou com Moisés? O que você tem na mão? Ele disse, eu tenho uma vara. Então joga no chão, jogou, era uma cobra. Aí o Moisés corria dela, vinha atrás de Moisés e corria. Moisés vai pegar ela pela cauda. Pegou, ela virou vara. E você vê como é que Deus faz as coisas. Estava dando um poder para ele. Não era só para usar a vara, mas ele poderia ter todo o poder. Quando Deus dá uma missão à pessoa, ela não deve retroceder, deve ir até o final, porque Deus vai usá-la, Deus vai prepará-la, não vai ser da noite para o dia,
porque é muita coisa. Ele já tinha a doutrina da Bíblia Sagrada até o livro do Gênesis ali, falando de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas faltaria muita coisa se fosse no dia de hoje. Quando Deus chamou Davi, Davi já tinha muita doutrina, mas faltaria se fosse hoje, porque hoje se conhece muito mais a respeito da palavra de Deus do que se conhecia naquele tempo. Aquele tempo se falava Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Hoje não se fala mais, não. É o mesmo Deus, mas hoje se fala Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Com Jesus a revelação ampliou, o poder ampliou. Então nós não temos que ficar, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, me ajuda. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem tudo que ele ensinou a Abraão, ensinou a Isaac, ensinou a Jacó, ensinou depois, foi ensinando, chegou em Moisés aqui. Moisés aprendeu muito com Deus, mas depois foram aprendendo com os profetas, depois com os juízes, depois com os reis, e depois veio Jesus, que é a revelação incompleta. Hoje não tem mais nada a não ser tudo que está aqui na Bíblia, tendo o Velho Testamento como base e o Novo Testamento como a revelação do que está escrito. Aí você, ou eu, você, qualquer pessoa que começar a buscar a Deus, vai entender o plano completo. E se Deus lhe der uma missão, não retroceda. Ele vai fazer a obra em nome do Senhor Jesus.